Sou Fernando Schmidt, sou engenheiro eletricista da PHB Solar, tá? Trabalhei entre 2017 e 2021 na parte de integração lá no Rio Grande do Sul, muito focado em projetos de mini geração e de autoprodução para o mercado livre de energia, tá? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho, né, desde 2021 eu estou na PHB, aí, focado também nessa parte de usinas de maior porte, de soluções para usinas de maior porte. Então, soluções para usinas de mini geração e mercado livre de energia. Na parte também da integração de soluções híbridas. Aqui no Mato Grosso a gente tem casos de integração dessas soluções com geração diesel, muito para a questão de irrigação, né? Geração diesel com fotovoltaico. Então, o cliente muitas vezes busca nessa economia reduzir o OPEX do gerador diesel, que causa muita operação e manutenção, e muita complexidade na logística de envio do diesel, né, para abastecer esses geradores onde não tem rede. Então a gente implementa essa parte de usinas híbridas solares, né, com inversores on-grid controlados para conversar com esses geradores diesel. Mas hoje eu vou estar apresentando as soluções da PHB para essas usinas de maior porte, muito voltado para o rural, né? Falar um pouquinho da PHB. A PHB este ano está completando 40 anos. Ela nasceu como PHB eletrônica, né, lá em 1984. Começamos, né, nesse ano de 84 na fabricação de fontes de alimentação para computadores. Então passamos alguns anos muito focados nessa parte eletrônica de fontes chaveadas, tá? Em 94, a PHB foi migrando para a parte de telecomunicações, então na parte de URs, unidades retificadoras, que são conversores, basicamente. Então, desde 84, a gente tem um know-how muito forte em conversores, que é o que a gente faz até hoje, basicamente. Só que agora são inversores, né, para a parte de solar. Já no ano 2000, nós lançamos um armário completo, né, com esses sistemas retificadores, que são muito utilizados em torres de telecom, na parte de transmissão, né, de sinal aí, de celular, tá? Em 2014 nós fomos, né, o primeiro distribuidor aqui no Brasil a homologar um inversor no Inmetro, inversor solar fotovoltaico. Então nós já temos aí mais de 10 anos de experiência no setor solar fotovoltaico. Em 2016 já tínhamos também um gabinete híbrido, então hoje a gente está começando a falar mais fortemente das soluções de armazenamento dentro do setor solar fotovoltaico, mas desde 2016 nós temos sistemas híbridos operando. Obviamente na época era uma solução que a gente integrava dentro de um gabinete, né, com inversor off-grid, inversor on-grid, toda a parte de baterias na época ainda de chumbo, mas estão até hoje operando, então a gente tem, né, bastante tempo também de experiência na parte de armazenamento. Em 2009 também entramos na parte de armazenamento de maior porte com as soluções em container, tá? Então os BESS, né, o Battery Energy Storage System, temos operando inclusive na nossa matriz lá em São Paulo um sistema desse. Convido aí quem tiver a oportunidade de ir para São Paulo, nos conhecer lá, a gente pode mostrar essa operação. Então nós temos um sistema bem completo lá de armazenamento, que é o container, em conjunto com a rede elétrica, em conjunto com o fotovoltaico, em conjunto com o gerador diesel, tá? Então diversas fontes, vários backups, né? Então uma contingência aí, na verdade eu diria até N-3 lá. Em 2021 lançamos o inversor off-grid também, então a gente vem operando desde 2021 com os inversores residenciais, nessa época de 3, 5 e 6 kW, né? 2022 entramos na parte também de eletrificação, na parte de carregadores, né, CA. 22 também lançamos a bateria de lítio residencial. Isso aqui é muito interessante porque ela pode ser integrada tanto nesse inversor off-grid que já rodava com as baterias de chumbo, quanto no inversor híbrido, né? Então agora é o all-in-one, que ele é um inversor compacto, então ele faz o mesmo papel que nós tínhamos com esse cara aqui, né? O laser está meio ruim, mas o inversor híbrido modular ali de 2016, agora nós temos em 2022 o inversor híbrido compacto, tá? Também, agora, recentemente lançamos as estações de recarga rápida, né? Então as estações mais voltadas para eletropostos. Estamos operando, inclusive, com 3 dessas lá na PHB, em Barueri, em São Paulo. Então nós temos uma dessa também lá na nossa matriz, que opera em conjunto com o sistema BESS. É bem interessante porque nós temos hoje uma limitação ainda de potência de transformador, né, na nossa matriz, e muitas vezes a gente precisa despachar, né, fazer um peak shaving, que é um corte de demanda com o BESS para alimentar algumas recargas que a gente está tendo, né, de veículos elétricos. Então nós temos diversas soluções para mostrar lá. E lançamos agora, neste ano, um inversor híbrido trifásico de 20 kW.
Então é uma solução bastante interessante, né? Esse opera com as baterias high voltage, né? Baterias de lítio também, e a gente consegue chegar com esse cara de 20 kW até 230 kWh de armazenamento. Temos ainda, eu não falei aqui, mas depois convido vocês a passar no nosso stand para falar comigo, falar com o Ivan, as soluções maiores, né? Então nós temos gabinetes de 50 kW, 102 kWh de armazenamento, que a gente pode, de maneira modular, chegar até 1 MW de potência com 4 MWh de armazenamento, e as soluções maiores, né, de container, que aí independe do tamanho, a gente consegue a solução que vocês precisarem, tá? Falando mais especificamente, né, do que eu vim aqui para falar, que é as soluções para usinas de maior porte, gostaria muito de falar do inversor PHB 250K HT, que é um inversor de 250 kW, que ele trabalha numa classe de tensão superior. Então ele vai até 1.500 volts CC, né, ao contrário dos 1.100 normalmente para inversores 380 volts, e os 800 volts para inversores 220 trifásico, né? Esse cara aqui ele chega até 1.500 volts CC, que tem diversas vantagens quando a gente olha para usinas, principalmente de solo, né, usinas maiores que a gente vai conversar depois. Ele também trabalha com 800 volts CA, então a saída de corrente alternada dele de tensão, né, é maior, não é 380 volts, e isso também traz vantagens que a gente vai conversar ao decorrer da apresentação. Esse inversor é 3 fases de terra, ele não tem, né, o conector de neutro, também já traz uma economia que vocês não precisam conectar, né, um cabo neutro, que na verdade já é dispensável em grande parte dos inversores, mas aqui ele nem tem, né, essa opção de conexão. Ele é 12 MPPTs, então 12 rastreadores e 24 strings, então apesar de ser uma solução muito voltada para solo, para grandes usinas, ele também pode ser usado em usinas de grande porte em telhado, porque ele tem diversos rastreadores. Como toda a linha on-grid da PHB, a gente traz 10 anos de garantia, todo o suporte pós-venda é feito, né, em São Paulo por nós mesmos, a gente usa todo o know-how que a gente tem aí de diversos anos na eletrônica para fazer esse suporte, né, aos nossos inversores, tá? Então, é uma operação bastante rápida e o cliente não fica parado muito tempo, né? PLC integrado, então ele tem o Powerline Communication integrado, isso traz diversas vantagens na parte de comunicação. Eu não preciso levar a internet cabeada para esses inversores na planta, porque ele envia todos os dados de comunicação, né, dados de operação dele, pela própria fase, através de um sinal modulado. Então, se eu tiver, por exemplo, 10 inversores desse na planta, os 10 inversores vão estar enviando o sinal de monitoramento deles pelo próprio cabeamento CA. Apenas um equipamento vai estar lendo todos esses sinais do PLC e ele vai estar conectado na internet mandando todos esses dados para a nuvem. Então, precisam conectar apenas um equipamento à internet e esse equipamento normalmente fica, né, no ponto de conexão CA, onde eu tenho uma infraestrutura melhor e eu posso botar ali a minha infraestrutura de internet, né? Então, facilita bastante. E também tem o PID Recovery, que é uma função bastante interessante para evitar as perdas PID, que são perdas causadas pela alta tensão que os módulos estão sujeitos durante o dia. Nesse caso, até 1.500 volts, tá? De maneira bem grosseira, os módulos eles acabam perdendo eficiência ao longo dos anos, porque eles estão expostos a uma diferença de potencial muito elevado, né, em relação ao ambiente, e eles acabam perdendo ali elétrons, vamos dizer assim, e esse inversor, durante a noite, ele pega a parte CA, os 800 volts, retifica e injeta essa tensão numa polaridade reversa nos módulos, e os módulos acabam recuperando esses elétrons aí que eles perderam durante o dia. Então, tu não tem a perda PID, né? Que hoje em dia os módulos eles já falam que são PID zero, não é exatamente isso, mas eles ainda têm uma perda, né? E esse inversor é que evita essa perda pela questão da alta tensão que eles estão sujeitos, né? A PHB também entrega a solução completa. Nós não entregamos apenas um inversor, nós entregamos também a solução de autotransformador quando o cliente deseja conectar esses inversores na baixa tensão do cliente e não na média, que é o mais convencional. Mas se o cliente, por exemplo, deseja instalar 1, 2, 3 inversores desse e conectar na baixa, a gente entrega os autotransformadores, que eles têm característica feita para solar, operar numa característica de usina solar, que é potência máxima durante o dia, né, por algumas horas, ali 4, 5 horas durante o dia, e a vazio durante a noite. Então ele tem um projeto de enrolamento e de magnético feito para isso, para evitar essas perdas, né, a vazio e também as perdas em operação, que normalmente são elevadas em transformadores convencionais, que não são feitos para operar nessas características a vazio ou em operação máxima por longo espaço de tempo, né? Então ele cada autotransformador desse para esse inversor tem 270 kVA de potência nominal, né? Alta eficiência, então 98,4% aí o autotransformador 800 para 380 e 98,15% do 800 para 220, que é uma eficiência elevada para transformadores dessa potência. E permite nessa interface
entre o inversor e a baixa tensão do cliente, porque muitas vezes o cliente tem uma infraestrutura de baixa tensão já robusta e eu posso conectar esse inversor no centro de carga do cliente. Então, por exemplo, se eu tenho uma usina de solo ou de telhado que está longe do ponto de conexão CA, o que eu posso fazer? Percorrer todo o circuito, né, CA em 800 volts, desde a usina até o ponto de conexão, colocar o autotransformador junto do ponto de conexão e ali sim rebaixar a tensão. Então eu economizo muito em cabeamento nesse percurso. Às vezes eu tenho usinas a 100, 200 metros, né, do ponto de conexão. Eu gastaria muito se eu fosse percorrer esse caminho com uma tensão de 220 ou 380. Minha bitola seria muito grande do cabo CA, porque a corrente é muito elevada. Então aqui eu percorro em 800 volts e rebaixo, né, a tensão para a tensão de conexão apenas lá no ponto, né, de conexão do cliente. Tá? Nós também temos a parte, isso aqui nem é tão interessante, a gente pode mandar isso aqui separado, mas nós também vendemos o disjuntor 800 volts. Então nós enviamos, né, a parte de proteção em 800 volts. Esse é um grande problema. Muitos distribuidores acabam vendendo inversores 800 volts, mas não tem, né, em estoque a parte de proteção para essa classe de tensão. E o cliente ele não pode utilizar esses disjuntores convencionais aqui, que são 690 volts, os disjuntores, né, caixa moldada, porque o inversor trabalha a 800. Então ele precisa comprar um disjuntor que normalmente é na classe de 1050 volts. E esses disjuntores são bem raros no Brasil, é difícil de encontrar. Então a PHB entrega também esses equipamentos, né, na parte ali de venda dos kits, ok? Esse cara aqui é o SCB3000, ele que faz a comunicação PLC, que é aquela comunicação que eu comentei, que evita eu precisar levar a internet até o inversor. O inversor ele manda todo o sinal de monitoramento pelo próprio cabo de fase, numa frequência obviamente diferente dos 60 Hz, é uma frequência aí bem maior. E esse equipamento aqui ele vai ler os dados de monitoramento de todos os inversores e ele vai estar mandando esses dados para a nuvem, tá? Eu consigo comunicar inversores até 1000 metros de distância do SCB3000. Isso aqui faz com que eu evite a necessidade de levar a fibra ótica, de levar cabo RS485 até esses inversores, tá? Então, me facilita muito a parte de instalação, porque os cabos de rede a gente não pode estar passando exatamente junto aos cabos de potência. Então, é um problema, né, no momento que eu estou fazendo a escavação lá para lançar os cabos, eu lançar um cabo de rede, tá? Então, esse cara aqui evita essa necessidade. E aqui falar das vantagens, né? Eu falei aí dos 1500 volts e dos 800 volts CA, então é uma classe de tensão diferente, não convencional, mas ela traz diversas vantagens. As principais, obviamente, é a questão da economia. Como eu tenho uma tensão CC mais elevada, 1500 volts, isso faz com que eu possa colocar mais módulos por string. Então, ao invés de eu colocar strings lá de 19, 20, 21 módulos, que é o convencional, para inversores 1100 volts, eu posso chegar até 26, 27, 28 módulos por string. Então eu tenho mais módulos numa string, consequentemente eu vou ter um menor custo com cabeamento CC e também menores perdas, porque eu tenho na mesma potência menos strings, tá? Isso também é válido para o lado CA. Como eu tenho uma tensão mais elevada, para a mesma potência eu vou ter uma corrente reduzida. Então eu vou economizar em cabeamento CA. A gente sabe que, principalmente depois da pandemia, o cabeamento CA, o cobre, né, ele elevou muito de preço. Então a porcentagem dele no capex total de uma usina elevou. Então é muito importante eu olhar para essa parte de cabeamento no meu custo global da minha usina. Muitas vezes o cliente ele acaba falando, mas a minha solução com inversores 250 ela está tão cara ou um pouquinho mais cara até do que a solução com inversores 380. Ok, o preço ele é mais ou menos semelhante, mas a economia que eu vou ter em periféricos, né, em cabeamento, em outras coisas, muitas vezes justifica utilizar essa classe de tensão mais elevada. Usinas de grande porte, elas ainda mantêm uma certa modularidade. Por exemplo, uma usina de 1 mega, em vez de usar 12, 13, 14 inversores menores, eu vou utilizar 4 inversores. Tá? Isso faz com que eu reduza o meu homem-hora, porque eu vou ter menos equipamentos para instalar, eu também vou ter menos equipamentos para fazer a minha operação e manutenção ao longo da operação dessa usina. Tá? Eu vou ter menos espaço físico, então eu tenho diversas vantagens também em utilizar esses inversores maiores para essas usinas de grande porte, tá? E ele traz, né, essa possibilidade que eu já comentei do PLC. Então ele facilita e ele aumenta, né, a confiança, a confiabilidade dessa comunicação. E a gente sabe que usinas elas são feitas para gerar energia e ter, né, um LCOE baixo. Então eu preciso da energia. O CAPEX, às vezes, ele deveria estar em segundo plano. Eu preciso entender qual que é o meu retorno financeiro, né, na operação dessa usina, e esses inversores eles auxiliam muito nesse ponto.
Aqui eu trago um exemplo, né, porque eu falei que economiza, mas quanto que economiza? Aqui é um exemplo de uma usina de 2,5 MW de conexão CA. Então eu trago dois casos. O caso 1 é utilizando 20 inversores PHB 125 kW. São inversores 380 volts com 1.100 volts do lado CC, tá? Então, neste caso aí, com esses 20 inversores, eu conecto, por exemplo, 6.800 módulos de 545 nesse exemplo, dá 3,7 megawatts pico, né? Então eu vou ter 20 inversores, 17 strings mais ou menos cada, é um exemplo, né? 20 módulos. Então eu tenho ao total 340 strings de 20 módulos. O caso 2 são os inversores 800 volts CA, que trabalham com esses 1.500 volts CC, tá? Então eu tenho 10 inversores, que vai dar a mesma potência, são 10 inversores de 250 versus os 20 inversores de 125, cada um com 24 strings de 28 módulos. Então aqui está a grande diferença. Em vez de 20 módulos por string, eu vou usar 28, tá? Dá 6.720 módulos, 80 módulos a menos, mas praticamente a mesma potência, só pela questão do número de módulos por string, tá? Considerando uma string média de 100 metros, porque aqui eu considero que os meus inversores eles vão estar todos concentrados num ponto. É o que a gente chama de usina virtual central, tá? Então eu tenho todos os inversores num eletrocentro, por exemplo, e eu levo a minha string CC até esse inversor. Obviamente eu vou ter strings que vão estar mais distantes desse eletrocentro e strings mais próximas, né? Então a distância média nesse projeto, né, colocando isso na planta, vai dar mais ou menos 100 metros. O custo do cabo solar de 6 milímetros, em torno de R$ 5,00 por metro, nesse caso aqui. Então, no caso 1, eu vou ter 340 strings de 100 metros, 34 mil metros, vezes R$ 5,00, vezes 2, porque eu tenho o vermelho e o preto, né, positivo e negativo, total de reais em cabo CC, para esse exemplo, 340 mil. No caso 2, eu vou ter 100 strings a menos para a mesma potência. Então, eu vou ter 24 mil metros, vezes 2, vezes 5, 240 mil reais. Uma economia de 100 mil reais só no cabeamento CC. No caso de eu ter inversores distribuídos na planta, não todos concentrados num ponto, então os inversores junto dos módulos fotovoltaicos, que hoje é o mais convencional, tá? Eu vou ter, então, levar essa energia toda em CA até o ponto de conexão. Eu vou ter strings menores, porque os inversores estão junto dos módulos, e eu vou levar, né, em cabo CA até o ponto de conexão. Então aqui eu faço o mesmo exemplo, só que olhando para a distribuição de energia em CA dentro da planta. Então, mesmo caso, no caso 1, 20 inversores, vezes 3 fases, porque agora é a parte CA, vezes 100 metros. Então, eu vou ter 6 mil metros de cabo CA, no caso com inversores 380. No caso 2, que são os 10 inversores de 800 volts CA, eu vou ter 10 inversores, metade vezes 3 fases, então eu vou ter a metade de cabo CA, né, 3 mil metros. Notem que a corrente do 250 kW ela é até menor do que a corrente do 125K, porque ele é 800 volts em vez de 380. Então, o cabo que eu vou utilizar aqui é o mesmo, tá? Nesse caso, uma bitola aí de 185 milímetros, cabo 90 graus, né, de isolação, HIPR, de cobre. No exemplo aqui, um custo unitário de mais ou menos R$ 160 o metro, tá? Qual que é a diferença de custo que eu vou ter nesse cabeamento? O dobro, né? Então eu tenho 6 mil metros vezes 160 reais, 960 mil reais, olhando só para as fases aqui, no caso com o inversor 380. No caso com o inversor 800 volts, eu vou ter 480 mil reais de custo. Então uma diferença, né, uma economia de quase 500 mil reais só por eu trocar a classe de tensão desses inversores, tá? Então é o que eu falei, né? Muitas vezes o cliente ele precisa olhar para o custo global que eu vou ter da minha usina, o capex total, e não apenas o custo de equipamento, porque eu tenho uma grande diferença, né? Uma economia grande na miscelânea, né? Nos cabeamentos quando eu uso uma classe de tensão mais elevada, ok? Aqui também apresentando as soluções de estruturas, né? A PHB tem a solução completa de todos os materiais que vocês precisam. Aqui nós temos a estrutura monoposte. Ela tem um menor custo em civil, obviamente, porque eu só vou ter uma sapata por base, não duas, né? No caso da biposte. Essa estrutura ela tem uma vantagem bastante interessante em relação às estruturas convencionais de mercado, que são normalmente de aço galvanizado. Essa estrutura ela é de aço com tratamento ZAN, que é uma liga de zinco, alumínio e magnésio, né? Então a parte de anticorrosão dela não é uma galvanização, é um tratamento de ZAN. Qual que é a vantagem disso? Eu tenho uma liga de zinco, alumínio e magnésio. Por ter o alumínio na liga de anticorrosão, eu reduzo a diferença de potencial entre a minha estrutura e o meu perfil, que é de alumínio.
Então esse é um problema que a gente tem, às vezes, no contato direto entre o perfil de alumínio e as estruturas de aço galvanizado. Uma corrosão galvânica entre os dois metais, porque tem uma diferença de potencial entre os dois e um acaba roubando elétrons do outro e corrói o outro metal. Tá? Aqui não, como eu tenho o alumínio na minha liga, no meu tratamento dessa estrutura, a diferença de potencial entre os dois metais é muito baixa e um não corrói o outro. Tá? Então essa é uma vantagem que ao longo dos anos tende a aparecer. Todos os periféricos, né, que a gente manda são em aço inox, então a gente não manda parafuso galvanizado, todos são em aço inox. Toda a parte de aterramento que a gente utiliza também é em inox, tá? Então a gente não vai ter nenhum problema de corrosão nessa estrutura. Nós temos dois padrões de inclinação, 5, 10 e 15 graus, 20, 25 e 30. Aqui no Mato Grosso eu imagino que a inclinação média seja de 15 graus aí para uma estrutura de solo, então provavelmente vocês vão adquirir, né, a estrutura 5, 10 e 15, que vocês vão poder mexer na inclinação por meio das furações que ela tem. E o aterramento é módulo a módulo, né, através dos clips, que é a mesma tecnologia que a gente usa para as estruturas de telhado. Então vocês vão ter todos os módulos potencializados com a estrutura, basta apenas ligar, né, na malha de aterramento que vocês vão ter na usina de vocês e depois interligar com a parte de inversores, né, interligando todas as massas dessa usina. Isso é muito importante, tá? A gente vê muitas vezes o cliente pecando na parte de aterramento. Isso não coloca apenas, né, as pessoas e os animais que estão ali ao redor em risco, mas também os equipamentos. Se o inversor não estiver conectado numa boa malha de aterramento que está conectada à malha da estrutura, né, dos módulos, ele pode não enxergar uma falha de isolação, por exemplo. E não enxergando isso, ele pode vir a queimar. Então é importante que tu tenha um aterramento não apenas para a segurança, né, pessoal, mas também para a segurança do equipamento. Então a gente entrega, né, essas estruturas todas com essa parte de aterramento módulo a módulo, estrutura e malha, ok? Nós temos também a nossa estrutura biposte, né, que é a convencional. Essa estrutura ela é 100% em alumínio anodizado, que é da mesma liga que o próprio frame do módulo, que é a liga 663 de Tempera 5, tá? Então eu também evito toda aquela parte de corrosão galvânica entre o módulo, o perfil e a estrutura. É muito interessante essa estrutura porque ela é muito leve, então a parte de instalação ela é muito fácil, tá? Obviamente eu vou ter um custo civil maior, porque eu vou ter duas sapatas ao invés de uma, mas eu tenho uma estrutura que ela é visualmente mais agradável. Normalmente em usinas menores o cliente acaba optando por essa estrutura aqui, mais fácil de instalar. Isso é muito importante porque às vezes eu tenho uma estrutura muito boa, mas ela é tão complexa de instalar que o instalador acaba pecando na hora dessa instalação, porque ela não facilita, né? Ela não é user-friendly, que a gente fala. Então é importante a gente também ter um manual bem feito, uma estrutura fácil de instalar. E essa estrutura é muito interessante nesse ponto, tá? Ela é fabricada sob medida para qualquer inclinação, então eu quero otimizar ao máximo a minha usina e para isso ela precisa estar a 13, 14 graus. Essa estrutura ela é fabricada com qualquer angulação que você deseja, basta escolher na plataforma lá da PHB qual que é a angulação que você precisa. Também trabalha com os periféricos todos em aço inox, né? 304, então vai evitar qualquer problema de corrosão. É uma coisa muito interessante que, principalmente quando eu era integrador, eu visitava muitas usinas de solo e muitas vezes a estrutura ela estava legal, não estava corroída, mas bem na parte dos parafusos, os parafusos por serem muitas vezes de aço inox, no momento que tu dá o torque ali, ele acaba comendo, né, aquela camada de galvanização e corrói bem ali. E aí o que acontece? Tu não consegue nunca mais desparafusar aquilo ali se tu não cortar e também vai perder, né, toda a parte de resistência bem no ponto de fixação. Então o distribuidor, né, o fabricante e o instalador precisa se preocupar também com esses periféricos. Tá ok? Pessoal, muito obrigado. Eu deixo também o QR Code aí do site, do Instagram da PHB, o meu contato. Eu vou estar aqui ao lado, junto do meu colega, à disposição. Então, se ficou alguma dúvida, a gente vai receber vocês ali. Eu passo o meu WhatsApp. Eu sou da parte de engenharia, então qualquer dúvida técnica a gente auxilia. Dúvidas comerciais, a gente também tem um time aí que pode estar auxiliando vocês. Agradeço muito a atenção e um bom evento para vocês. Obrigado.